Priorizar a Deus com as primícias não é apenas uma atitude de obediência, mas uma expressão de fé viva que transforma e atrai graça e favor para a nossa vida. Isaías 54 diz assim, ó: cante, mulher estéril, que nunca teve filho, encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas. Diga comigo, pense grande. Estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras, repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não será decepcionada. Não se acanhe. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez. Vai cair no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo. Seu nome é Senhor dos Exércitos, de anjos. Seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como o Deus de toda a terra. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno a recebeu novamente, como uma mulher nova, que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isso. Amanhã nós inauguramos a primavera, uma nova estação. E há muitas promessas para nós, para essa primavera. E a palavra para nós, olha que coisa, né? Cante, mulher estéril, quer dizer, cante mesmo antes de gerar, que nunca teve filhos. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos do que aquelas mulheres que têm marido. Quer dizer, cante pela fé, amplie as suas tendas, pense grande. Diga essa palavra, pense grande. Diga, vai acontecer coisas grandes. Diga, esta primavera será uma primavera altamente frutífera, de muitas bênçãos. Diga, vai nascer o que eu estou esperando, vai frutificar. Diga, eu creio. Diga, esta será a minha primavera. Diga, eu canto por fé, eu louvo por fé. Diga, eu adoro por fé, porque vai acontecer. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. E você vai orar comigo com toda a fé. Você vai dizer, eu estou entrando numa nova estação. Eu estou entrando numa estação altamente frutífera. Não haverá nada estéril na minha vida. Deus vai fazer coisas novas na minha vida nessa primavera, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha estação. Essa é a estação onde tudo vai florescer. Coisas novas vão surgir em nome do Senhor Jesus. Você que nunca teve filhos, você terá filhos. Você que nunca viveu, vai viver. Você que nunca desfrutou de coisas novas, vai viver coisas novas. Diga com fé, com autoridade. Diga, em nome de Jesus, eu acredito nessa promessa. Eu acredito nesse novo tempo. Eu acredito, Senhor, eu oro com ela. Eu declaro, meu Deus, uma estação altamente frutífera, uma estação de bênçãos, uma estação de crescimento, uma estação de progresso, uma estação, meu Pai, aonde nascerá coisas novas, um novo tempo
novo tempo de bênção, de crescimento, de abundância. Ó meu Deus, cumprimento de promessas. Eu declaro com ela, meu Pai. Eu profetizo sobre a vida dela esse novo tempo, essa nova estação. Nós cantamos, meu Deus, nós cantamos pela fé, nós louvamos pela fé. A tua palavra diz: enche os pulmões, e nós cantamos, meu Deus, porque entramos numa estação onde vai florescer o que não havia florescido, vai nascer o que não havia nascido, vai acontecer o que não havia acontecido. Eu creio, Senhor. Eu declaro, meu Deus, viradas, mudanças. Eu declaro milagres acontecendo, transformações acontecendo. Eu declaro, Senhor. Eu profetizo, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Consagra, Senhor. Nós oramos hoje pela estação que vamos entrar. Nós oramos hoje. O Senhor disse a Abraão e Sara na primavera. Foram tantas as promessas da Bíblia. Na primavera. Meu Deus, inúmeras as promessas na primavera. Eu declaro, Senhor, eu declaro esse tempo novo. Eu declaro, meu Pai, essa estação frutífera. Eu declaro, meu Pai, nascendo, frutificando, gerando filhos, meu Pai, literal, filhos espirituais, bênçãos novas, negócios nascendo. Meu Deus, Senhor, promessas se cumprindo, se materializando. Eu declaro, Senhor, meu Deus, um tempo, Senhor, altamente frutífero e florido na vida do teu povo. Nós oramos, meu Pai. Nós oramos nesses primeiros minutos dessa reunião, declarando, meu Deus, e consagrando a nossa primavera como essa estação é altamente frutífera, altamente, Senhor, assim será, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa será a tua primavera. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, florescendo, a tua vida florescendo, os teus negócios florescendo, a tua casa florescendo, a tua família florescendo, em nome do Senhor Jesus. Tudo que não estava florescendo na tua vida, florescendo, para a honra e a glória do Senhor. Que essa seja a tua primavera, em nome do Senhor Jesus. Cante, louve, adore com toda a tua fé, porque é um tempo novo que está chegando para a tua vida, um tempo de bênçãos que está chegando para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado, adorado, glorificado. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós adoramos. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. A Ele. Tomamos posse. Em nome de Jesus. Estão ligados às tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. Diga: ano do melhor vinho. Diga: Deus tem o melhor para mim. Diga: 2025 será o melhor ano da minha história de vida. 2025 é ano de crescimento, transformação, multiplicação, aceleração. 2025, diga: é o meu ano, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Amém? Na fé? Então põe para fora aí, muda o espírito. Vamos começar a entrar com esse espírito novo. E começando hoje, gente, nós vamos falar de um tema que nós falamos há um tempo atrás. E foi uma mensagem muito forte para nós. E ela volta agora para realmente firmar coisas que talvez alguns já sabem, outros não. Alguns já esqueceram. Sobre a lei das primícias. A lei das primícias é uma lei importantíssima que você vê o princípio dela do Velho ao Novo Testamento. E às vezes a gente não entende porque as coisas têm tudo para fluir, têm tudo para acontecer, têm tudo para dar certo,
mas não acontece como a gente esperava ou como a palavra fala, nos ensina, porque ainda não ficou claro, ou muitos não são praticantes da lei das primícias. E você vai ver o princípio do começo ao fim. Eu vou trazer muitas referências bíblicas e vamos falar sobre isso. Algumas leituras um pouco extensa, mas importante para você entender como funciona isso. Não basta ser cristão, né? A palavra nos ensina, às vezes a gente se confunde, não, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e isso é importante. Não, não é. Não é e está longe de ser. Tá? Se isso fosse tudo, é como eu disse, acho que segunda-feira, sobre os tons de fé que existe. Existem muitos tons de fé. E cada um, e eu estava ensinando na segunda-feira, que a Bíblia mostra fé fraca, fé forte, fé inabalável, fé dos demônios, fé do mendigo Lázaro, que é um tipo de fé, né? Lázaro teve um tipo de fé, a fé simplesmente para salvação, o resto viveu gemendo, mendigando à porta do rico. A lei das primícias diz o seguinte: se as primícias são santas, diga comigo, também a massa o é. Diga, se a raiz é santa, também os ramos o são. Vou ler uma outra tradução. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Quando nós falamos sobre leis, nós podemos assegurar que a lei das primícias é a maior de todas. Diga comigo, a lei das primícias é a maior de todas. É a que sustenta, ela abençoa todo o resto quando é praticada. Paulo empregou para a lei duas comparações distintas, primícias e da raiz. Duas palavras que nós lemos aqui em Romanos. A primeira se relaciona com a prática de oferecer a Deus as primícias da colheita ou da massa, como um ato de consagração. Significa o quê? Que quando nós separamos o primeiro fruto ao Senhor, nós estamos consagrando, abençoando todos os demais, né? Se a raiz é santa, a massa também será. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Diz assim: essa oferta carrega o caráter de santidade que se estendia à totalidade. Assim, Paulo mostrou: se a primeira parte é consagrada, o restante também torna-se santo, pois participa da mesma natureza daquilo que foi oferecido. A segunda comparação é a raiz e dos ramos. Se a raiz é santa, os ramos também compartilham dessa santidade. A raiz pode ser entendida como, começando, porque quando a Bíblia fala do santo, e eu vou ler e dar respaldos bíblicos para você, nós estamos falando pessoas, nós estamos falando plantação, nós estamos falando animais, nós estamos falando de tudo. Tanto é que você vai entender que a Israel também é as primícias, é o início, é a santificação de todo o povo de Deus, é o princípio. E você vai entender a partir de quando isso se tornou, ou Israel se tornou as primícias do Senhor. Então, os ramos representam o povo de Israel. Posteriormente, os gentios enxertados na oliveira. Isso mostra a continuidade do plano de Deus, ou seja, não há ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento, mas sim um desdobramento de sua obra, de seu mover. Então vamos lá. Diz assim,
1 Coríntios 16, 2. Diga comigo: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as colheitas quando eu chegar. Paulo ensinando sobre as ofertas e a lei das primícias. Primeiro dia da semana, ele estava dizendo: olha, no primeiro dia da semana, que o primeiro dia da semana, no caso antigamente o dia sagrado era o sábado, então na igreja, a partir da igreja primitiva, passou-se a considerar o dia sagrado, o dia separado, o dia consagrado, o primeiro dia da semana, a segunda, tanto que para eles o primeiro dia da semana é a segunda, né? Não é segunda, lá é a segunda-feira, e não é o domingo, e não a segunda-feira. Então, Paulo ensinando o mesmo princípio das primícias, né? Ensinando a separar o melhor para o Senhor no primeiro dia da semana, que é as primícias, que era o domingo. Mateus 6, 23, diga comigo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diga, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, quando nós buscamos a Deus, priorizamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos santificando o resto. A partir dali você está santificando todo o resto. Quando eu busco a Deus, ofereço a Deus, nós vamos entrar em detalhes, tá? Deixa eu ler outros versículos para você e aí a gente vai. Mateus 6,33 na NVI: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Josué 6, a partir do 17, diz assim, ó: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, ou quer dizer, da maldição, para que não vos metais em anátema tomando dela. Assim façais maldito o arraial de Israel, e os turveis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor, irão ao tesouro do Senhor, duas vezes, irão ao tesouro do Senhor. Quem lembra da passagem bíblica da conquista de Jericó? Quem se lembra? Quem não se lembra, levanta as mãos, por favor. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Deus fez a promessa da terra prometida, né, a terra de Canaã, e disse: essa terra será vossa, eu dei a vocês essa terra. É óbvio que eles tinham que entrar e tinham que lutar por ela, tinham que conquistá-la, mas já com a unção de conquista. Diga essa palavra, unção de conquista. Essa é uma palavra importante para você gravar, tá? Diga comigo, unção de conquista. Você pode ter a unção de conquista ou Deus retirar a unção de conquista de você. Isso é sério. Unção de conquista. Eles tinham unção de conquista sobre Jericó. Então Jericó, quando eles chegam em Jericó, Jericó é considerado. Eles não imaginavam que, hora que eles atravessassem o Rio Jordão, ia se deparar com uma cidade fortaleza, uma cidade impenetrável, inconquistável. Jericó era considerado inconquistável, impenetrável. Não era possível conquistar Jericó. Ela tinha uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura. 6 metros de largura. Podia andar uma carruagem em cima. Então, para aquelas muralhas, para eles penetrarem aquelas muralhas, era impossível. Era impossível aquilo ser alcançado. Mas o Senhor disse, aí ensinou a eles, né, Deus, rodeiem, circule ao redor da cidade durante 6 dias, no 7º dia vocês vão circular 7 vezes e vão gritar com grande grita, enfim, houve aquele abalo que desmoronou com as muralhas. Só que tinha uma coisa, tinha uma direção. Olha que coisa interessante,
existia uma lei chamada Lei dos Despojos. Diga comigo, Lei dos Despojos. Significa o quê? Quando você vence a guerra, o tesouro de quem é vencido é seu. Você conquistou, é seu. Então, toda guerra era assim. Pode prestar atenção quando você lê sobre as guerras. Aquele que venceu, ele carrega os despojos, né? É a conquista, os bens, as riquezas de quem ele venceu. Agora, Jericó não, porque Jericó era as primícias. Jericó era a primeira cidade que deveria, parte era consagrada à destruição, e parte ou os tesouros não iria para a nação. Os tesouros seriam consagrados ao Senhor. A partir dali, tudo que eles conquistassem daquela nação era deles, mas os primeiros era do Senhor. Ficou claro isso? Sim ou não? Então, o primeiro, Jericó, eles não tinham lei dos despojos. Jericó era as primícias. Jericó era do Senhor, os primeiros eram do Senhor. Parte consagrada à destruição e tesouros, riquezas consagrados ao Senhor. Não se toca. Não toque no que é do Senhor. O resto todos é de vocês. A partir daqui, tudo, vocês têm unção de conquista, têm a unção para conquistar, a bênção sobre a vida de vocês, então vocês vão conquistar. Em hebraico, xerém pode ser traduzido como anátema, maldição, consagração absoluta, destruição total ou algo devotado a Deus. O sentido é de algo separado por completo, retirado do uso comum e colocado sobre o domínio exclusivo de Deus. Quero que você preste atenção sobre isso, tá? Preste atenção, porque isso muda a tua história. Isso, você entendendo, porque as pessoas hoje, mesmo ouvindo tantas coisas, não vivem, porque não entenderam sobre a lei das primícias, não priorizam as coisas de Deus como deveriam priorizar, colocando em primeiro lugar na sua vida. Em muitos textos, xerém está associado ao mandamento de destruir totalmente os inimigos, né, no caso de Israel, ou seus bens, ou uma forma de juízo de Deus. Então, quando a cidade de Jericó foi colocada sobre anátema, como disse, parte era destruído, ou a maior parte era destruído, somente o tesouro era destinado e consagrado ao Senhor. Então, a partir dali, você vai entender por que nós estamos falando isso, por que eles perderam a unção de conquista, por que conquistaram Jericó, que era inconquistável, e por que a próxima cidade, que era super fácil de conquistar, uma cidade pequena, que eles poderiam conquistar facilmente, eles perderam, porque já não tinha mais a unção de conquista. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui. Quando eles mandaram os espias espiar Jericó, houve uma pessoa ali que tinha ouvido falar a respeito de Israel, dos feitos de Israel, do Deus de Israel, do que o Deus de Israel vinha fazendo ao longo da história ou dessa jornada de deserto na vida de Israel, que foi Raabe. Raabe foi uma prostituta, uma mulher que tinha uma vida torta, adorava outros deuses, mas Raabe, quando ela ouviu falar do Deus de Israel, ela acreditou mais do que todos os demais, inclusive mais do que o próprio povo de Israel, porque ela já sabia que Deus ia entregar Jericó nas mãos de Israel. E aí, Raabe uma mulher marcada pela idolatria, destinada à destruição. Como aquela mulher, ela era uma mulher estrangeira, sem aliança com Deus de Israel, mas no momento em que ela ouviu falar dos feitos do Deus de Israel, o que Deus havia feito e todas as vitórias, ela creu, ela acolheu o povo de Deus, ela acolheu os espias, e ela tomou uma decisão que a partir daquele momento, o Deus de Israel seria o seu Deus.
E você sabe que essa atitude de Raabe mudou a história dela, diga comigo, e da família dela. Você sabia? Deixa eu contar uma coisa importante para você. O que aconteceu com as muralhas de Jericó? O que aconteceu? Mas você sabia que aonde estava a casa de Raabe, que era em cima da muralha, ela não caiu? Vou repetir. Não, presta atenção no detalhe. O que aconteceu com as muralhas de Jericó? Desmoronaram, né? Sim ou não? Mas você sabia que aonde estava a casa de Raabe, as muralhas não caíram? Você sabia que a casa de Raabe não caiu? Você sabia que a família de Raabe não pereceu? Por conta do que essa mulher fez, da fé dessa mulher, do que ela acreditou? Você sabia que essa mulher que tinha a sua história, era uma mulher condenada pela vida, condenada pela fé, condenada a ter um fim triste, por conta dessa história, por conta dessa decisão? Você sabia que Raabe mudou a sua história e Jesus é da descendência de Raabe? Mas olha que coisa incrível, isso grita para mim, diga comigo, a casa de Raabe não caiu. Diga, a casa de Raabe não desmoronou. Porque Raabe creu. Ela mudou a sua história e mudou a história da família. Ela mudou completamente a história da família. Desmorona a muralha inteira. Mas a casa de Raabe, aonde estava a casa de Raabe, não caiu. Isso é algo sobrenatural. Quer dizer, é o milagre, né, se cumprindo, inaugurando um novo tempo na sua vida, uma nova história. Então, aquela mulher que estava destinada a juízo, agora estava separada para uma vida com Deus, e não apenas ela, mas a sua família inteira salva. Isso mostra uma coisa, o que Raabe fez? Ela se entregou. Raabe, o ato de Raabe de abster-se daquela vida, se abster daqueles Deus, da crença, da fé naqueles Deus, ela se doou e se entregou como primícias ao Senhor, e ela trouxe esse resultado para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Então, isso tem uma mensagem para nós. Quando nós entregamos a Deus as primícias da nossa vida, essa decisão não alcança somente a nós, alcança toda a nossa família, toda a nossa casa. Amém? Essa entrega abriu o caminho para que ela fosse ligada ao povo de Deus, registrada na genealogia de Jesus, como um testemunho eterno que Deus honra aqueles que, mesmo em meio à escuridão, escolhe dar prioridade ao seu nome. A história de Raabe nos ensina que a separação do velho sistema é a chave para experimentar o novo de Deus, e que a oferta das primícias seja em atitude, com os nossos rendimentos, em fé ou em consagração, atrai sobre nós e sobre nossa casa a plenitude da salvação. Então, o que mostra? O texto mostra que Jericó pertencia a Deus. Enquanto as outras batalhas, as pessoas podiam tomar posse dos despojos, Jericó não, porque Jericó era as primícias, Jericó era os primeiros. Bispo, do que o senhor está falando? Que quando você, a leitura, quando você consagra os primeiros minutos, as primeiras horas, os primeiros frutos, os primeiros rendimentos, você está consagrando todo o resto. A partir dali você tem a bênção sobre todo o resto. Tem um princípio, a última vez que eu preguei sobre isso, quantos advogados eu tenho aqui? Levanta as mãos. Quantos? Então, da última vez que eu preguei sobre isso, eu trouxe um exemplo mostrando o seguinte, que é o inverso, mas dá para você entender. Quando num processo, um movimento no processo, ele foi errado, ilícito,
é o produto da árvore envenenada, o fruto da árvore envenenada. É mais ou menos esse o princípio, não é? Então, o que significa? Que a partir dali todo o processo está contaminado. O que você agiu de forma contaminada aqui, você contaminou todo o andamento do processo. Tem que se anular tudo, a partir dali já não vale mais. Isso é real. Por isso que eu já estou perguntando aqui. Quantos advogados nós temos aqui? Quantos? Todos conhecem, todos já ouviram falar, todos sabem desse princípio. Se anula. Contaminou o processo. Todo o andamento a partir dali está contaminado. A lei das primícias é o mesmo princípio. Quando você consagra os primeiros, a partir dali, todos os demais estão consagrados. Tudo que você faz. Então, o ato de entregar Jericó a Deus era um reconhecimento de que a terra de Canaã não seria conquistada pela força dos homens, mas pelas mãos poderosas de Deus. A cidade se tornava uma oferta, um memorial de que tudo que viria depois dependeria da fidelidade e da graça de Deus. Então, depois dessa entrega, o Senhor liberou Israel para usufruir dos despojos das guerras seguintes, mas a primeira vitória precisava ser dele e somente dele. Quer dizer, aí nós vemos esse princípio ecoar em toda a Escritura. Paulo diz o seguinte, que Cristo é as primícias dentre os mortos. Paulo mostra que Cristo foi o primeiro a vencer a morte, e a sua vitória garante vida a todos que neles creem. Então, da mesma forma, quando nós entregamos a Deus o primeiro em nossa vida, seja o primeiro dia da semana, as primícias do nosso trabalho, as primícias do nosso rendimento, o início dos nossos projetos, a prioridade do nosso coração, estamos reconhecendo que tudo vem dele e que tudo depende dele. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Cristo é as primícias da ressurreição. A partir de Cristo, que foi as primícias, Cristo inaugura um novo tipo de gente, um novo tipo de homem, um novo tipo de pessoa. Então, Deus deve ser honrado em primeiro lugar. Diga comigo, Deus não aceita as sobras. A sobra da nossa agenda, a sobra do nosso tempo, das nossas forças. O Senhor é digno das primícias, porque Ele é a fonte de todas as coisas. O que acontece conosco? Muitas pessoas têm feito do Senhor o seu amuleto de sorte. E Ele não é seu amuleto de sorte. A sua vida depende dEle. Os seus sonhos dependem dEle. A sua casa, a sua família depende dEle. Nós falamos, ainda semana passada, sobre quando o povo estava em cativeiro, que tinha profetas e especialistas falando sobre o que aconteceria no futuro. E vem o Senhor e diz: não escute esses especialistas e nem esses profetas, porque eu vou fazer diferente, eu vou envergonhar todos eles. E aí vem o Senhor e diz: construam casas nesse lugar, casem-se, tenham filhos, plante árvores frutíferas, comam delas. Sou eu que sei os pensamentos que tenho para vocês. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Mas a gente tem a tendência de pensar assim: mas muita coisa mudou. Eu falava isso, não sei se ontem, hoje. Esse é o erro. Muita coisa mudou. Diga comigo, mas Deus não muda. Deus se move, mas não muda. Ele se move, Ele não muda. Então, nós caminhamos como... nós entendemos assim, né? Fica aquele entendimento, né? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é a minha função como cristão? Primeira coisa, você nunca vai entender se Deus não for suas primícias. Você nunca vai entender se você não colocá-lo em primeiro lugar. Você vai entrar na onda da internet.
que o seu propósito é sua profissão. A única coisa que você acha que o teu propósito pode estar até ligado, mas não é. São as primícias que geram a bênção sobre a nossa vida e sobre todas as áreas da nossa vida. Então, o que nós aprendemos? Aplicar esse princípio hoje significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Diga comigo: começar o dia, a semana, o mês, em sua presença, separar para Ele a primeira parte de nossos recursos, entregar a Ele a prioridade das nossas escolhas e decisões. Nós somos chamados para viver o mesmo princípio, que é dar a Deus o primeiro, o melhor, confiar que Ele abençoará todo o resto. O que significa santificar as primícias? A raiz da palavra primícias no hebraico é primogênito. Diga comigo, ou primeiro. Conectando ao conceito de primogenitura, onde o primeiro pertence a Deus. O primeiro pertence a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O primeiro era consagrado ao Senhor, e se o pai, ou ele era consagrado literalmente ao serviço do Senhor, ou o pai resgatava esse filho através de uma oferta ao Senhor, para que todos os demais fossem abençoados. Os animais, a mesma coisa, os primeiros eram do Senhor. A partir dali, toda a bênção para todos os demais, e todos os demais abençoados, a terra abençoada, as colheitas abençoadas, tudo abençoado na vida do povo. Então, a oferta das primícias, antes de tudo, era o reconhecimento que tudo vem de Deus, uma demonstração de gratidão pelo sustento providenciado por Ele, é uma expressão de dependência dEle para as colheitas futuras. Quer dizer, o ritual consagrava toda a colheita, pois ao oferecer a primeira parte, o povo santificava o todo, simbolizando a entrega completa de suas vidas ao Criador. Então, vamos lembrar, você sabe quando Deus pediu Isaque como oferta ao Senhor, e Abraão foi e ofereceu Isaque? O que significa isso? Deus estava separando, pedindo a Abraão as primícias, né? As primícias, ó, quando diz assim, ofereça o teu filho, teu único filho. Alguém poderia dizer assim, mas não era o único filho dele. Não, Ismael foi o que ele fez na carne, não filho da promessa, na carne. E o que é feito na carne, Deus não considera. Então, por isso Deus não pediu Ismael, pediu Isaque, que era o filho da promessa. Então, aí, Isaque, a partir de Isaque, da entrega de Isaque, então a partir dali, toda a descendência de Abraão seria abençoada e consagrada. A partir dali. Ontem eu estava dizendo aos homens, né? A primeira coisa que Deus chamou Abraão e o viu, em primeiro lugar, foi como pai. Ele queria um pai para as nações. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Não, Deus não chamou ele para ser rico, próspero, chamou ele primeiro para ser um pai para as nações. Fiz de você pai. Ele nem era, mas o Senhor já o constituí pai para as nações, pai para as gerações. Aí qual é o problema? Êxodo 4, 22, 23 diz assim, ó: depois diga ao faraó que assim diz o Senhor. Diga comigo, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso eu matarei o seu primeiro filho. Quando Faraó prendeu Israel e não deixava Israel ir para adorar ao Senhor, olha a palavra que o Senhor disse: diga ao Faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho.
Você está tocando no meu primeiro filho. E você está tocando no meu primeiro filho, eu vou tocar no seu. Não foi os primogênitos do Egito que foram mortos? Sim ou não? Por quê? Porque ele tocou no primeiro do Senhor. Israel é o primeiro filho. Israel é as primícias da descendência santa, separada pelo Senhor. Então começa em Israel e vem até nós. Então, essa palavra estabelece Israel a identidade do filho primogênito. O filho primogênito tinha um papel de destaque. Então, era a primeira expressão da força do pai, herdeiro de uma porção dobrada e representante da continuidade da família. Por esse motivo, o primogênito pertencia ao Senhor e deveria ser resgatado ou consagrado a ele. Êxodo 13 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Números 3 diz assim: pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens quanto entre os animais, serão meus, eu sou o Senhor. Por isso que Faraó pegou um problema sério. E aí, aqui tem um princípio claro. Aquilo que é separado como primícias não pode ser retirado para uso próprio, porque pertence exclusivamente a Deus. Por que Faraó pegou um problema? Porque ele tocou nas primícias do Senhor. Por que conquistaram Jericó e não conseguiram conquistar Ai? Porque um homem chamado Acã tocou no que não podia tocar. Colossenses 1 diz assim: ele é a imagem do invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Cristo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quer dizer, ele é a primícia, inaugura uma nova humanidade redimida. Cristo inaugura essa nova humanidade, esse novo tipo de gente. Por isso cristão não é um povo comum, é um novo tipo de gente, um novo tipo de humanidade, homens com uma natureza redimida. Cristo entregou-se como oferta das primícias ao Pai, garantindo que todos os que nele crescem participariam dessa mesma vida. Quer dizer, Paulo escreveu isso, diz assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quer dizer, a igreja, por sua vez, é chamada para viver nesse mesmo princípio. Tiago 1,18: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos, diga comigo, como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Olha que coisa linda, gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das criaturas, né? Os primeiros frutos. Assim, como Israel foi separado como primícia entre as nações, diga comigo, a igreja é separada como primícias da nova criação de Deus. Quer dizer, somos uma porção consagrada que pertence exclusivamente a Deus e que deve manifestar no presente a realidade do reino vindouro. Por isso que o nosso papel é tão importante, gente. Você prestou atenção na palavra que eu disse? Um novo tipo de humanidade. Não é um povo comum. Não é um povo que age como qualquer povo. É um povo separado. É um novo tipo de gente. É aquele tipo de gente que prioriza a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. A ligação entre Israel e Cristo e a igreja nos mostra a continuidade do plano de Deus. O Senhor sempre reivindicou para si o primeiro filho, primeiros frutos, primeira cidade conquistada, primeira parte de tudo.
Quer dizer, ele é digno do primeiro. Ele busca o primeiro. Aí o que acontece? Aplicar esse princípio na nossa vida significa você atrair bênção para a sua vida. Significa você atrair bênção para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Significa reconhecer que nós não podemos dar a Deus as sobras. Porque eu vou te contar quando você está frustrado. E quando as coisas... Eu falei isso essa semana. Olha aqui para mim. Já prestou atenção que todas as vezes que você se afasta, ou afetivamente, emocionalmente, espiritualmente de Deus, ou fisicamente do lugar sagrado, você entra em aflição? Você perde a paz, você perde a alegria, coisas que eram para estar dando certo, não dá certo, vai por um tempo e daqui a pouco desanda. Por quê? Porque ele foi tirado do lugar dele, que é as primícias. Todas as vezes que você começa a quebrar a lei das primícias, de não priorizar a Deus em primeiro lugar, então, ao invés de você santificar todo o resto se contamina. E a partir dali, começa o que aparentemente era para dar certo, começa a dar errado. Porque eu quebrei a lei das primícias. Deus não é a prioridade. As coisas de Deus não é a prioridade. E aí, eu começo a viver problemas, e quanto mais a gente demora para entender isso, e mais longe a gente deixa ir, mais difícil fica para voltar. Mais distante fica. Porque às vezes a gente demora, e a gente deixa chegar num ponto que é complicado para voltar. Viver como as primícias é viver separados para o Senhor em um mundo que insiste em nos prender-nos como Faraó tentou prender Israel, e o mundo tenta nos prender. Já prestou atenção nisso? Às vezes nós nos vemos assim, aprisionados, presos. É recusar a escravidão das coisas passageiras e afirmar pela fé, pelas atitudes, que pertencemos a Deus. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar, abrimos caminho para que toda a nossa vida seja marcada por bênçãos. Qual foi o problema de Lúcifer? Tirar Deus do primeiro lugar e querer ser Deus. E o que restou para ele? Perdeu a sua glória, perdeu a sua divindade, foi lançado, se transformou em um demônio, e hoje ele atua para fazer isso, né? Para tentar nos tirar ou tirar Deus das primícias, que ele não seja as primícias em nossas vidas. Então, é o que ele trabalha para fazer. Então, ele sabe que quando uma pessoa não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ela estará comprometendo, amaldiçoando todas as demais áreas da vida. E ele sabe que a lei das primícias também serve para o justo e para o ímpio. Gênesis diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Diga comigo, passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, diga comigo, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel em sua oferta, mas não aceitou Caim em sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vou fazer duas observações aqui. Qual é a diferença dessas duas ofertas? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Primeiro,
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias, as primícias. Caim, passado algum tempo, ao cabo de dias, o que ele fez? Não era importante. Quando ele teve vontade, da forma que ele teve vontade, na hora que ele teve vontade, do jeito que ele teve vontade, passado algum tempo, ele veio e apresentou uma oferta. E a lei das primícias, o homem pode quebrar, mas Deus não. E aí Deus não aceitou, porque a oferta revela o coração do ofertante. Diga essa frase comigo, diga: a oferta revela o coração do ofertante. Aí, não se trata apenas de dar algo, mas oferecer a Deus o que há de mais valioso em nossa vida. No caso de Abel, a sua oferta revelou a intenção do coração e a qualidade do que foi oferecida. Por outro lado, a oferta de Caim foi as sobras desalinhadas com Deus. Ele quis fazer do jeito dele, da maneira dele. Gente, isso é um estudo que eu estou fazendo com vocês. Está entendendo ou não? Estou fazendo um estudo, estou te dando, eu de você estava até anotando as referências para você meditar depois, para você entender um pouco sobre isso. Porque eu estou vindo lá do Velho Testamento, passei pelo Novo Testamento, nós vamos falar mais do Novo Testamento, vamos falar mais do Velho Testamento, mas é um princípio que você precisa entender, porque às vezes as pessoas começam quebrando, quer um mês abençoado, quebra as primícias, quer um negócio abençoado, quebra as primícias, ela não prioriza a Deus em nada, Deus não é as primícias em nada, e ela quer que tudo flua, não flui. Não estamos honrando a Deus, aquele que é o provedor de todas as coisas. Quando nós consideramos as ofertas como extensões de nós mesmos, percebemos que elas transcendem a atitude de dar. Elas revelam o nosso caráter, nossas prioridades, a nossa disposição em colocar Deus em primeiro lugar. Olha a palavra: ao cabo de dias, ao passar dias, ele veio trazer. Aí é como se o Senhor olhasse e falasse assim: agora, o que você quis, na hora que você quis, o que você quis, nem foi as primícias, e você quer que eu aceite você? Não aceito você nem sua oferta, porque o seu coração não é sincero. O seu coração, a sua atitude está revelando o seu coração. Por isso que o Senhor disse: não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim enfureceu. Sabe aquela história assim, a gente não faz o que der, mas fica bravo com Deus? Sim ou não? A gente não faz, não prioriza Ele, não coloca Ele em primeiro lugar, mas nós estamos bravos. Mas por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não me abençoa? Por quê? Porque eu estou quebrando leis, eu estou quebrando princípios, eu estou bravo com Deus, quebrando princípios. Essa mensagem, ela responde muitas coisas para nós. Elas revelam muitas coisas. Às vezes nós estamos angustiados, frustrados. Por quê? Porque estamos quebrando princípios. Às vezes começamos uma semana, a semana de ponta cabeça, um inferno. Por quê? Porque estamos quebrando princípios. As primícias não estão sendo dadas a Deus. Lembra do profeta Ageu confrontar o povo que estava negligenciando, né? O Senhor disse assim, usou o profeta Ageu e disse assim: vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem salário, mas recebem num saco furado. Vocês comem e não se fartam. Por quê? Por causa do meu templo que está abandonado. Vocês correm por seus próprios interesses, são as prioridades de vocês, são os interesses de vocês, e vocês abandonaram o meu templo. Por isso eu fiz reter o céu, não desce chuva, eu assoprei o que veio às suas mãos de vocês. Vocês recebem, e recebem um saco furado. Mas sabe o que é isso? As atitudes de vocês. Quantas pessoas hoje recebem um saco furado? Entra por cima e sai por baixo. Não retém. Por quê? Por conta de priorizar a Deus. Priorizar a Deus é uma questão de decisão. Ontem eu tive aqui um testemunho com os homens. Uma pessoa compartilhando com a gente sobre decisões, simplesmente decisões. Alinhamentos.
Ele disse que o ano retrasado estava o caos, a vida. Um caos, assim, dificuldade para o básico. Dificuldade para o básico. Quando chegou agora, o ano passado, principalmente ali nos 52 dias, as palavras vindo, ele decidiu fazer um alinhamento na vida. Ajustar a sua vida. Porque ele disse, eu vinha na igreja há um bom tempo, mas eu tinha coisas ocultas. Eu não era uma pessoa íntegra, santa. Eu tinha coisas para ajustar na minha vida. Eu olhei para a minha casa, eu olhei para a minha família, eu olhei para os meus filhos. Eu falei, se eu não me posicionar, isso vai para a vida dos meus? E tomou decisões, a palavra é essa, diga comigo, decisões. Tomou decisões de alinhar a vida, tirar o que Deus abomina, ajustar, colocar Deus em primeiro lugar, começar a acertar, ajustar seu casamento, ajustar a sua vida e principalmente a sua vida para com Deus. Foi uma reviravolta. Eu perguntei ele aqui, quem estava de homens aqui ouviu ontem, eu perguntei, o que você fez? Você mudou de trabalho? Não. Você mudou de região? Não mudei. Mas o que você mudou? A decisão que eu tomei. Porque aquela decisão foi uma transformação tão radical na vida, porque é aquilo, né? A gente dar a Deus o que Deus quer, não o que a gente quer dar. Aquela decisão foi uma mudança tão radical, que uma pessoa que não conseguia pagar o básico, não conseguia sanar o básico. Eu disse, tem dia que só na escola, tem mês que só na escolinha de oferta ele dá 5 mil. Um jovem, de oferta, para a escolinha, não é dízimo. O dízimo dele, ele dá o dízimo dele, a oferta, de coluna na escolinha. Que ele é pai, ele quer abençoar a escolinha, para que os filhos dele sejam abençoados. E de lá para cá, faturamentos absurdos, estrondosos. Aí eu pergunto, o que é que mudou na sua vida? O que é que mudou? Mudou de emprego, mudou de mesa, mudou de setor? Não, ele falou, não mudei região, não mudei lugar, não mudei nada, mudei a decisão que eu tomei com Deus. Entende que decisões mudam? Sim ou não? Decisões mudam tudo, que são os alinhamentos com Deus. A gente tem a tendência de pensar, se eu priorizar a Deus, gente, eu não tenho tempo, a vida é corrida, o tempo é curto demais. Mas aí é que está o problema, aí que está o engano. Você acha que você vai remir o seu tempo? É você que vai remir o tempo? Ou é Deus que faz isso? Remir o tempo é algo de Deus, não seu. Porque quando nós buscamos a Deus, Deus está acelerando processos. Deus está desbloqueando, abrindo os caminhos. Quando nós priorizamos a Deus e damos as primícias, nós estamos santificando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós estamos santificando o nosso trabalho, nossa empresa. Olha o que aconteceu em Josué 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Diga comigo, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerav, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Diga comigo, Ai. Olha, um nome pequenininho, um lugar pequenininho, uma cidade pequenininha. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Quer dizer, peraí,
conquista Jericó, que é inconquistável, e vai para Ai e fracassa, perde. Faz uma muralha impenetrável, desmoronar, entra, conquista, e agora só 3.000 homens para conquistar Ai e perde, 36 morre. Diga comigo, a unção de conquista foi retirada. Tinha unção de conquista para Jericó, conquista, e pode ser quem for, o tamanho que for, não importa a dificuldade, o poder de Deus está lá. Agora a unção de conquista foi retirada, agora é pequenininha, é fácil, tem tudo para fluir, tem tudo para acontecer, não precisa nem desgastar, os homens perderam. Aí o texto diz assim, 6, diz assim: então Josué com as autoridades de Israel rasgou as vestes, prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Que posso dizer, Senhor? Agora Israel foi derrotado por seus inimigos. Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, e cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué, diga comigo, levante-se, porque você está aí prostrado. Olha o próximo, Israel pecou. Sabe o que Deus está falando? Levante. Por que você está reclamando, rapaz? Você está achando que eu prometo e não cumpro? Você acha que a falha está em mim? Você acha? Você está nessa lamentação toda, dizendo, agora e agora? O que vai ser? Agora vão nos cercar? O que vão dizer? O que o Senhor vai fazer por nós? Levanta, Israel pecou, não fui eu que errei, foi vocês que erraram. Eu mandei não tomar coisa consagrada, vocês foram lá e pegaram. Tem pecado no meio de vocês? Deus nem falou com ele prostrado, e nem alimentou aquele espírito. Falou, pode levantar, Israel pecou. O problema não está em mim não, está em vocês. Não está no que eu disse que faria. O problema está em vocês, vocês quebraram. Diz assim, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Diga comigo, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo. Diga comigo, por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos. Por quê? Por isso, está aqui, essa é a explicação. Por que não consegue vencer? Está aqui. Tocou em coisa consagrada. Não consegue resistir, é fácil de vencer, mas não vence. Essa é a razão. A gente, quando não acredita na Bíblia, a gente diz assim, mas não pode ser isso. Claro que pode. Existem princípios. Todo relacionamento existe um princípio. Sim ou não? Não existe o princípio, não existe regras, leis. Deixa eu perguntar aqui. Casamento existe princípios? Não existe fidelidade? Quando um princípio é quebrado. Inclusive, quando um princípio é quebrado, é quando a Bíblia dá a liberação para seguir a vida. O princípio da fidelidade é quebrado. Quantos empresários eu tenho aqui? Levanta a mão, por favor. Tem regras, princípios dentro do seu estabelecimento? Se alguém quebra esses princípios, o que acontece? Está fora. Pelo menos deveria ser. Existem princípios, regras claras. Ninguém é obrigado a estar aqui, mas se está, tem regras. Não é verdade? Você quer ignorar as regras, tem consequência. Todo relacionamento tem princípios. Nós somos um povo exclusivo, separado, consagrado. Um povo que foi chamado para ser um modelo. Um modelo de conduta, um modelo de premissa, um modelo de cristão, um modelo de quem honra a Deus em primeiro lugar.
Às vezes aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acha que não é aquilo que vai, é igual nós passamos aqui um jejum. Não é uma coisa simples, gente. Não é uma coisa simples. Mas a própria pessoa que testemunhou ontem está falando de algo sobrenatural que aconteceu no jejum. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente faz? É um dia, mas não é fácil, eu sei. Bicho, nós não temos condições até uma parte. O problema é que a gente geralmente, já viu quantas coisas a gente fazia para a carne? Quantas festas você foi dormir de madrugada? Quantos bailes você foi? Quantas boates? Quantas vezes você foi para uma boate? Quantas vezes você chegou em casa 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, 6 da manhã? Quantas viagens você fez, às vezes, para ir para uma festa de peão? Para uma festa em outro lugar, em outra região? É que a gente, para a carne, a gente tem disposição, para o espírito que a gente não tem. Para a carne, a gente tem energia, é motivado, mas para o espírito não. Não, eu tenho muita coisa a fazer, eu vou estar cansado. Eu compreendo, são decisões. São escolhas, gente. A direção aqui foi muito clara do que poderiam fazer e do que não deveriam fazer. Eles escolhem, vai alguém lá e resolve fazer o que não devia fazer. Então diz assim, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles quebraram a aliança, não fui eu que quebrei a aliança. Eles quebraram, não fui eu. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nos, esconderam-nos e colocaram junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, diga comigo, santifique o povo. Diga comigo, vá, santifique o povo. Diga-lhe, santifique ele para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. É o que eu estou falando aqui, um ajuste, para os homens que não estavam aqui e para os homens que ouviram ontem. Um ajuste, eu sei porque eu sentei com essa pessoa e nós conversamos e ele compartilhou isso, de coisas que doía na carne, mas que precisava ser feita, doía, decisões que precisavam ser tomadas, coisas que precisavam ser confessadas, mas mudou radicalmente, explodiu, e é só o começo. De uma pessoa, de um ano por outro, uma mudança radical, transformadora, por conta de decisões. Não vou honrar a Deus, vou servir a Deus, vou tirar o que está errado da minha vida, vou priorizar a Deus em primeiro lugar. Mudou de profissão? Não. Mudou de empresa? Não. Mudou de região? Não. Mudou internamente, decisão. E as decisões estão gerando. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu a loucura em Israel. Aqui tem um ensinamento, um princípio interessante, né? A instrução era que nada deveria ser retido para uso pessoal, pois tudo pertencia a Deus como reconhecimento da sua soberania e provisão. Então, o que Acã fez? Cedeu a cobiça. Diga o que Acã fez? Cedeu a cobiça. O que é? Ele colocou seus interesses em primeiro lugar. Ele priorizou
a sua vontade do que a vontade de Deus. Ele colocou a sua cobiça em primeiro lugar. E essa foi uma afronta para Deus, que retirou a unção de conquista deles. Aí era tão fácil conquistar e continuar conquistando, como eles começaram bem, mas começaram perdendo. É aquele mesmo princípio, gente, que às vezes a gente começa algo tão bem, começa a ver fluidez, começa a ver as coisas acontecendo, e aí de repente a gente começa a quebrar os princípios, né? Começa a quebrar a lei das primícias, não prioriza mais a Deus, não tem mais tempo para Deus, daqui a pouco vai virando um emaranhado, vai virando um problema atrás de problema, uma situação atrás da outra, você fala, o que aconteceu? Ai, mas eu priorizo a Deus. Eu priorizo a Deus como? Dando a Deus o que eu quero dar, não o que Deus quer. Que geralmente é o que a gente faz, né? A gente dá a Deus o que a gente quer dar. E a gente deveria perguntar o que Deus quer. O que é as primícias? O que são as primícias? Você sabe muito bem que nem relacionamento entre marido e mulher não funciona se não houver a lei das primícias. Vocês sabem disso. É como eu disse ontem aqui para os homens. Não vou falar que tem muita mulher. Mas geralmente, o que acontece? É o mesmo princípio. Quando um não traz segurança ao outro do seu relacionamento, da sua fidelidade, não mostra que está em primeiro lugar com obras, vai gerar um problema. Uma pessoa insegura vai ser um problema. Eu não sinto amado, eu não sinto que eu sou prioridade, eu não sinto que eu estou em primeiro lugar, enfim. E é onde começam os conflitos, os problemas. Você fala, mas você mostra outra coisa. Sua boca fala uma coisa, mas suas obras falam outra. O impacto da ação de Acã foi devastador. Trouxe derrota para Israel e derrota para a família. A destruição da família. Qual destruição, bispo? Literalmente trouxe destruição. E a punição foi severa para que ficasse ali um memorial. Um memorial para quando você desobedece, quebra uma aliança. Está lá o Vale de Acor, é onde ele, lamentavelmente, foi punido. Se tornou um memorial de quando se quebra uma aliança com Deus. Então, a unção de conquista foi retirada de Israel, evidenciando as consequências espirituais da desobediência que comprometeu a aliança com Deus. E aí, queridos, o que significa isso para nós? Muitos conquistam bênçãos, vitórias pessoais, prosperidade, respostas de oração, mas quando violam princípios bíblicos como a consagração das primícias ou da obediência aos mandamentos, acabam colhendo consequências amargas. Em vez de buscar a causa, muitos acabam culpando a Deus. Mas por que, Deus? Por quê? Porque você não me prioriza. Você quebrou um princípio. Você não tem mais tempo. Você quer do que eu posso proporcionar. Você quer da minha bênção. Você quer que eu confie, porque meu é tudo quanto há nos céus e a terra é minha. Eu tenho propósitos, você quer que eu te use, mas você está quebrando princípios. Você violou. Como é que eu vou usá-lo para isso? Provérbios 3:9. Diga comigo, honra o Senhor com a tua fazenda. Não precisa ser fazendeiro não, viu? É bens. Tá bom? É bens. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias, diga comigo, as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Olha que coisa linda. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Quer dizer, meu filho, você está traindo bênção, vai transbordar, abundantemente, seus celeiros vão se encher, vai transbordar de mosto os teus lagares, vai transbordar, vai ser abundante, é bênção abundante.
Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quer dizer, oferecer as primícias a Deus é uma adoração que reconhece a sua soberania e resultam em bênçãos abundantes. E atrai mais do que o esperado, né? Ezequiel 44, 30 diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Diga comigo, para que façam repousar a bênção sobre a tua casa. Aí na NVI diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos de todas as contribuições que vocês fizerem pertence aos sacerdotes, e vocês darão a eles as primeiras porções de sua refeição do cereal moído, para que hajam bênçãos sobre as suas casas. Quer dizer, Ezequiel está destacando a importância de consagrar as primícias por meio do sacerdote. Quer dizer o quê? Destiná-las ao sacerdote, o povo contribuía para a manutenção do culto e para o sustento daqueles que o serviam no templo. Quer dizer, a promessa de que a bênção repousa sobre a casa do ofertante, do dizimista, nos lembra que a generosidade resulta em plenitude espiritual que transcende o material e fortalece a nossa intimidade com Deus. Então, quando honramos a Deus com as primícias, Ele nos sustenta, nos abençoa abundantemente. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, diga comigo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Diga: este é o primeiro e maior mandamento. Agora vamos lá, amor é sentimento só? Amor é o quê? Pronto. Não tem amor, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu amo. Se eu amo a Deus, deixa eu falar uma coisa a você. A primeira demonstração de amor que você dá a Deus é que você dá pela primeira coisa e a única que representa Ele nessa terra. Se você não ama a casa do Senhor, se você não ama a obra do Senhor, você não ama a Deus, porque ela é a única coisa que representa o Senhor aqui. O que mais que nós estamos vendo que representa o Senhor? Essa é a casa dele, é a obra dele, que tem um propósito. O que o Senhor vem buscar? A igreja. Um povo que é chamado de a igreja. Quais os propósitos do Senhor? E nós estamos vendo o mundo tomar um rumo, uma direção que está funilando. E eu estou aqui com um propósito. Nós estamos aqui com um propósito. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Será que nós amamos a Deus acima de todos os nossos amores? Será que nós amamos o Senhor acima de todos os nossos amores terrenos? Será que nós temos priorizado ao Senhor? Eu fiquei pensando muito agora, gente, nesse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos por conta da morte daquele, vou chamar primeiramente daquele cristão. Vocês viram aquilo ou não? Quem não viu, levanta a mão, por favor. Então, aquele garoto,
Deus plantou algo no coração daquele garoto, e algo tão forte, e ele, por conta de ver a doutrinação esquerdista nas escolas e deformando a mentalidade da juventude, ele pegou aquilo como uma missão de ajudar a libertar a mente daqueles jovens. E ele montou uma fundação que se tornou já a maior fundação dos Estados Unidos e um movimento mundial. E ele percorria as escolas, debatendo, argumentando com os jovens, mas primeiramente pregando o amor de Cristo, pregando princípios e valores cristãos, pregando sobre casamento, pregando sobre, ensinando sobre princípios bíblicos. E Deus deu a ele uma graça muito grande, uma unção muito grande, uma autoridade, uma sabedoria muito grande. Mas você vê que a mensagem dele incomodou. Então agora uma pessoa que os pais dizem que era um bom garoto, entrou na universidade e a cabeça dele virou. E a partir do momento que a cabeça dele virou, ele foi tomado por um ódio. Então ele, numa palestra, num debate que o Charles Kirk estava, ele subiu num prédio com a arma e a 150 metros ele acertou o pescoço e o matou. Isso criou um movimento muito grande nos Estados Unidos, porque eles achavam que com a morte dele ia acabar, e houve um avivamento nos Estados Unidos. As pessoas estão agora um movimento, as pessoas dizendo, eu sou Charles, eu sou Charles Kirk, eu sou Charles Kirk, e todo mundo, e pessoas que eram de esquerda se convertendo, e as pessoas indo para as igrejas, porque ele se tornou um mártir. E o mais forte para mim é que ele era casado com uma linda esposa, com 2 bebezinhas lindas, 2 crianças lindas que perdeu o pai. Ele tinha um amor, um modelo de homem, um modelo de pai exemplar. Mas sabe o que mexeu comigo? Porque aquela esposa poderia ter se revoltado e dito, ele morreu por amor a um propósito. Por que Deus permitiu isso? Mas ela veio a público chorando, estraçalhada internamente. E ela disse que não vai deixar o legado dele acabar. E ela disse que vai continuar com a mensagem que ele começou, o legado que ele deixou. E ela vai continuar com a mesma missão. E se alguém achava que eles iam parar, é agora que ela vai crescer. Quer dizer, a pessoa, sabe o que é propósito? Não perdeu a fé. Mesmo estando destruída internamente, continua, vou pregar o amor de Jesus, vou falar do amor do Senhor, vou continuar ajudando a libertar esses jovens, não vou deixar isso acontecer, não vou deixar o propósito que Deus colocou no coração do meu marido morrer. Isso é missão. Isso é missão. Não perdeu a fé e está dizendo, por quê? Por quê? E ele está impactando mais gente na morte dele do que na vida. Porque o movimento se tornou mundial. Quem está acompanhando está vendo, se tornou mundial. Mundial, inclusive esse movimento que começou no Brasil para demitir esquerdista, começou por conta disso, porque vibraram com a morte dele. Independente do que você acredita, você não vibra com a morte de quem quer que seja. Principalmente um pai de família que deixa 2 inocentes. E tem gente que insensivelmente dizendo que isso, né? Graças a Deus para essas filhas. Graças a Deus para a filha perder seu pai. Por 2 crianças perder seu pai. Ser criada sem o amor, o abraço de um pai que era amoroso, que era carinhoso. Mas está aí, a missão segue. Aquele que não carrega a sua cruz e que não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que você possui, não pode ser meu discípulo. Aqui tem uma mensagem para nós. Quero que você fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Amá-lo de todo o coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma e entendimento, implica um amor que não admite concorrentes. Um compromisso que permeia
todas as áreas da nossa existência. Lembre-se que amor não é sentimento, gente. Juntas essas passagens, elas mostram que priorizar o Senhor é um chamado a colocá-lo em primeiro lugar, acima de relacionamentos, ambições, vontades, sentimentos, opiniões próprias, em uma relação íntima e pessoal que exige sacrifício e entrega. Priorizar a Deus é uma escolha diária de alinhar nossos valores, tempo, recursos com a vontade de Deus. Você sabe que no Ministério Mudança de Vida, são inúmeros os testemunhos e os exemplos de pessoas que escolheram honrar a Deus com as suas primícias, oferecendo o melhor em diversas áreas de suas vidas. Nós temos muitos testemunhos. Há aqueles que receberam a bênção de um novo emprego e, consagrando esse novo emprego, ofertaram o primeiro salário a Deus, reconhecendo a provisão de Deus. Há outros que, ao realizar a primeira venda de um negócio, consagraram o lucro ao Senhor, expressando gratidão por sua fidelidade. Muitos que dedicam os primeiros momentos do dia a Deus, em vez de pegar o celular, acessar a internet, priorizam a Deus com a leitura da palavra, meditação em devocionais e oração, oferecendo as primícias do seu tempo ao Criador, as primeiras horas do dia. Oração, meditação, adoração. Há histórias de casais em sua caminhada de fé que decidiram consagrar os momentos importantes ao Senhor. Alguns exemplos: guardaram o primeiro beijo, sendo um compromisso de namoro com a pureza e a reverência, guardando para dar o primeiro beijo no altar, ou só após a bênção. Existem outros que ainda foram mais longe, ofertando a primeira noite de núpcias. Na minha família mesmo tem alguém que, na noite de núpcias, absteram-se daquele momento, consagrando aquele momento para oferecer ao Senhor, como oferta ao Senhor aquela primeira noite, e não ao prazer. São escolhas de pessoas, gente. Pessoas que adquiriram um carro novo e o dedicaram ao Senhor, utilizando para o reino, usando para a obra, para levar, buscar pessoas que conquistaram a casa nova, e a primeira coisa a fazer nessa casa nova é um culto de ação de graças, antes mesmo de ocupá-la, reconhecendo que a bênção vem do Senhor. Há empreendedores que iniciaram um negócio e promoveram cultos de gratidão, consagrando esse lugar a Deus. Consagrando o espaço. Há alguns que já chegaram a ofertar o faturamento do primeiro mês da empresa, confiando que, ao honrar a Deus com as primícias, receberiam as primícias, ou a bênção abundante para a sua vida. Tem casais, tem histórias marcantes no nosso meio, de casais que começaram o relacionamento errado, e simplesmente, quando se conheceram, se uniram e começaram a viver juntos, e quando entenderam que a forma de começar não era aquela, e decidiram regularizar, organizar a sua vida,
Então, qual a decisão que tomaram? Vamos nos afastar de corpos e regularizar a nossa situação para começar na bênção. E aí se casaram casaram-se no altar, renovando o seu compromisso com Deus e com o cônjuge, começando uma nova história. São inúmeros os exemplos de pessoas que escolheram viver o princípio das primícias, oferecendo a Deus o primeiro e o melhor de suas vidas. Nós precisamos prestar atenção. O que nós temos dado a Deus? As primícias ou as sobras? Se as primícias são santas, o resto também será. Essa mensagem, ela vem para nós como uma bênção, uma oportunidade de... Amanhã começamos uma nova estação, um novo tempo. E talvez você não é um praticante das primícias. Você não entendia muito bem, ou se entendeu, deixou cair na rotina. Essa lei, ela atrai bênção. Priorizar a Deus com as primícias não é apenas uma atitude de obediência, mas uma expressão de fé viva que transforma e atrai graça e favor para a nossa vida. E o Espírito Santo nos traz essa mensagem aqui hoje, porque tem uma chave nela. E tem uma explicação porque muitas coisas não estão fluindo como poderiam estar fluindo na vida de muitos. Ele precisa ser as primícias, ele precisa estar em primeiro lugar. Tudo na sua vida, tudo, hora, dia, recursos. Primeiro dia, hoje é o primeiro dia da semana. Quer começar bem a semana, é assim, dando ao Senhor as primícias. O primeiro dia, começando a semana consagrando o nosso dia ao Senhor. Amanhã é o primeiro dia da primavera, que é uma primavera florida, frutífera. Consagra a sua primavera ao Senhor. Daqui para frente, tudo que você for fazer, consagra ao Senhor. Consagre seus recursos, consagre os seus negócios, sempre dando a Deus o primeiro. Seja um praticante das primícias. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se Israel tivesse obedecido e não tocado nas coisas consagradas, não teriam fracassado em Ai. Quantas pessoas que perderam a unção de conquista porque quebraram a lei das primícias. Um dia tinha uma unção de conquista, vinham conquistando, cada batalha, cada desafio, era avanço, progresso, crescimento, e de repente em algum momento, muitos foram quebrando esse princípio, e Deus já não era mais as primícias, já não estava mais em primeiro lugar, as coisas espirituais já não são mais a prioridade. Esse jejum eu vi empresários parar e vir para a igreja. Nesse jejum nós vimos pessoas vir com crianças pequenas e trazer o colchão e colocar o colchão na igreja e vir buscar. Uns ficaram até quando
conseguiram, outros viraram a madrugada. São escolhas, gente. Nós vemos pessoas que escolheram colocar Deus em primeiro lugar, e o quanto isso tem atraído de fruto, de bênção abundante para a sua vida. E o Espírito Santo fala conosco aqui hoje. Tem nada perdido no seu ano. Pode haver viradas incríveis que você nem imagina. Mas Deus está te chamando para ser um praticante desse princípio. Deus não pode estar em segundo lugar na sua vida. Deus não pode ser a sobra, não pode ser quando você tem tempo. Você prioriza mais coisas, pessoas, lugares do que a Deus. Porque o melhor para a sua vida vem dele, não de pessoas. O melhor para a sua vida vem dos céus. É de um relacionamento íntimo, pessoal, de prioridade para com Deus. A vida é feita de escolhas e decisões. Toma decisões aqui hoje, que Deus está te chamando para as primícias. Escolha ser um praticante das primícias, porque isso vai atrair bênçãos para a sua vida que você nem imagina. Isso vai atrair bênçãos que você talvez não tenha nem noção. Talvez você entrou numa zona de conforto que você dá a Deus o que dá. O que dá do seu tempo, o que dá dos seus recursos, o que dá é o que dá. E o que dá não está funcionando. Atraia para a tua vida a unção de conquista. Atraia para a tua vida a unção de conquista. Quando eles perderam, o Senhor falou: se levante. Tem pecado aí, tira. Tira, santifica o povo. Santifica e vai. O que eu prometi vai acontecer. Jericó era as primícias. Tudo que estava ali em Jericó, uma parte já tinha que ser destruída, outra parte consagrada ao Senhor. Os tesouros seriam consagrados ao Senhor, aos tesouros do Senhor. E a partir dali, todos os despojos da guerra eram deles. A partir dali, eles tinham unção para conquistar toda a nação. Não perderiam uma batalha. Atrai para a tua vida a unção de conquista. Atrai para a tua vida. E com a decisão que você toma aqui, dizer assim: Senhor, eu serei um praticante da lei das primícias, e eu quero a unção de conquista para a minha vida. Eu quero atrair a unção de conquista para a minha vida. Eu quero atrair a tua bênção para a minha vida. Eu quero atrair, meu Pai, a abundância para a minha vida. Eu quero ser uma Raabe onde a casa de todo mundo caiu, mas a dela não caiu. Eu quero ser uma Raabe, meu Deus, que tinha um futuro condenado, e atraiu bênção para ela, para a casa, para a família dela. Eu quero ser uma Raabe, meu Deus, que tinha tudo para ter sido destruída ali, mas construiu uma história vencedora, vitoriosa, e faz parte da genealogia do Senhor. Meu Deus, Raabe, era para a vida dela ter desmoronado, era para ela morrer com aquele povo, e ela não morreu. A casa dela era para ter caído, porque estava em cima das muralhas, mas a casa dela não caiu. A sua casa não vai cair. Você vai atrair bênção para a sua família, bênção para a sua casa, bênção para os seus. Você vai atrair uma unção de abundância que você não conhece. Tome decisões aqui, fala com Deus agora, esqueça quem está do teu lado e diga: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está falando, e eu vou me posicionar aqui hoje. Deus, eu não era um praticante fiel das primícias, mas eu serei a partir de agora.
Eu vou separar o melhor para o Senhor, o melhor do meu tempo, o melhor, meu Pai, dos meus recursos, o melhor, meu Pai, de tudo que há na minha vida. Eu vou separar o melhor, as primícias ao Senhor. Os primeiros serão santos. Se é santa a parte da massa que é oferecido como primeiros frutos, toda a massa também é. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Olha que coisa linda. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Santifique os primeiros, santifique a raiz, santifique as primícias, santifique e atraia para a tua vida. Fala com Deus. Eu estou entendendo o que o Senhor está falando, Senhor. E eu quero essa unção para a minha vida. Eu quero essa unção para a minha vida. Eu quero colocá-la em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero ser um Acã. Eu não quero ser um Caim que ofereceu ao Senhor qualquer coisa. Ao cabo de dias, ao longo do tempo, quando quis, da forma que quis, a hora que quis, e o Senhor não se agradou. Não, seja um Abel, que Deus o recebeu e recebeu as suas ofertas. Seja aquele que honra o Senhor com as primícias. Honra o Senhor com as primícias. Sempre o primeiro é do Senhor. Primeiras horas do dia, primeiro dia da semana, primeiros recursos. Primeiro, tudo que vem à tua mão, separa o que você vai consagrar todo o resto. E atraia isso para a sua vida. Esse é um chamado. Volto a dizer, amanhã entramos numa nova estação. Atrai para a tua vida essa estação de bênção, altamente frutífera. Não deixa o diabo roubar mais nada que é seu. Acã achou que ele ia ficar, ia ser bênção para ele as coisas consagradas, e foi maldição para ele e para a casa dele. Lúcifer, ele queria uma glória que não era dele, deixou de honrar a Deus e quis ocupar o lugar de Deus, e perdeu a glória, perdeu o céu. Não, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Cristo foi as primícias e nós somos os ramos que seguimos os mesmos princípios. Faz a tua aliança com Deus aqui hoje e você vai ver uma virada radical na sua vida. Alinha a tua vida com Deus aqui, priorizando a Deus, e Deus está te garantindo que você verá e viverá bênçãos abundantes, gigantescas para a tua vida. Você vai atrair para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, algo que você naturalmente jamais poderia viver, jamais poderia desfrutar. Então diga aí a Deus agora: eu estou tomando essa decisão agora, Senhor.
Porque eu não quero colocá-lo em primeiro lugar de boca. Eu não quero amá-lo em primeiro lugar de boca. Eu creio. Eu não quero ser o faraó que toca no primeiro filho, nas primícias, e atrai maldição para a vida dele. Fala. Essa bênção que Deus tem para você. Essa unção que Deus tem para você. Dos seus filhos, que a bênção se derrame. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai, Senhor. Vai. Mova corações. Aleluia. Que ela te acompanhe. Que todos vejam a bênção sobre a tua vida. Que todos vejam a bênção sobre a tua casa, sobre os seus negócios. Aleluia. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Aqui estamos nós, meu Senhor, como as primícias do Senhor, como aqueles que priorizam, colocam o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Que essa bênção esteja sobre a tua vida. Que essa bênção esteja sobre a tua casa. Que essa bênção esteja sobre os teus negócios. Diga: Deus, eu quero atrair a tua bênção para a minha vida. Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Deus, eu quero sobre o nosso povo. Eu quero sobre a igreja, Senhor. Eu quero essa unção, eu quero a tua bênção. Eu quero, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que a bênção se derrame. Vai. Até 1000 Gerações. Tua família E os filhos. E os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos. E os filhos. Dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu Aleluia. lado e em ti. É a tua hora. É o teu ponto de virada. Esse é o teu ponto de virada. Esse é o teu ponto de virada. Esse é o teu ponto de virada. Diga: Deus, essa é a minha hora. Estou colocando a minha casa em ordem, a minha vida em ordem. O Senhor vai ser as primícias. O Senhor vai estar em primeiro lugar. Eu vou buscar ao Senhor em primeiro lugar. As tuas coisas estarão em primeiro lugar na minha vida. Aleluia. Aleluia. Ah, vem, Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu declaro um tempo de bênção para o nosso povo, Senhor. Eu declaro, meu Pai, a unção de conquista sobre o nosso povo.
Eu declaro, Senhor, esse tempo altamente frutífero na vida do nosso povo. Eu declaro crescimento abundante. Eu declaro tudo florescendo na vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus viradas incríveis, mudanças incríveis. Eu declaro, Senhor, eu declaro uma igreja que te ama, uma igreja que arde em chamas pelo Senhor. Eu declaro um povo que o coloca em primeiro lugar, um povo que tem prazer em te buscar, prazer em te servir, prazer em te adorar. Eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, eu declaro essa unção sobre a vida deles. Diga a Deus: Senhor, eu quero a unção de conquista sobre a minha vida. Derrama sobre mim, Senhor. Eu quero atrair a bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Enquanto a casa de todos de Jericó desmoronou, a casa de Raabe permaneceu firme. A tua casa vai permanecer firme. A tua família vai permanecer firme. Os teus negócios vão permanecer firme. Em nome do Senhor Jesus, enquanto muitos desmoronam, o teu vai permanecer intacto. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Eu declaro esta unção sobre a tua vida. Eu declaro. Eu peço a tua presença, Senhor. Nós consagramos ao Senhor nossas vidas. Nós consagramos ao Senhor nossa família. Nós consagramos ao Senhor como primícias do Senhor. Nós vamos honrá-lo, priorizá-lo, colocá-lo em primeiro lugar em tudo, Senhor. Porque sabemos que quando o Senhor não está em primeiro lugar, tudo desanda. É só problema, um atrás do outro. Porque quando nós deveríamos estar honrando ao Senhor, dando ao Senhor o que o Senhor é digno, as primícias. Mas nós tomamos uma decisão aqui hoje. O Senhor será as primícias. O Senhor será. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Louvo com essa canção. Diga a Ele. O amor que alcançou a minha casa. É Ele. É Ele. Aleluia. A rocha em quem minha casa está firmada. É Ele. É Ele. Aleluia. Aleluia. O amor que alcançou a minha casa. É Ele. Aleluia. É Ele. Diga. Meu Jesus. Diga a minha vida, Senhor. Te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Diga. Meu Jesus, eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor. Sim, Senhor. Meu Jesus, Eu te entrego. eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha
eu te abençoo. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que se levantem Raabes aqui. Pessoas que tinham tudo para ter um destino trágico, mas o poder da escolha, o poder da decisão, a escolha de servir, priorizar ao Deus Todo-Poderoso, atrai essa unção, essa bênção, esse alicerce firme para a sua vida. Enquanto a casa de todos estava desmoronando, a de Raabe permaneceu firme. Ela não caiu. E ela atraiu, enquanto todos foram condenados, ela atraiu a salvação para todos os seus. Que se levante aqui homens como Abel, mulheres como Abel, que honram o Senhor com as primícias, com os primeiros frutos. Que se levante aqui aqueles que Jesus ensinou. Busque em primeiro lugar. Me coloque em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que a bênção do Senhor seja atraída para a sua vida, para a sua casa. Que você seja um praticante da lei das primícias. Que Deus esteja em primeiro lugar. Que as primeiras horas, os primeiros minutos, os primeiros recursos, os primeiros, tudo seja consagrado e dedicado ao Senhor. Porque se a massa é santa, os ramos também serão. Se a raiz é santa, os ramos também serão. O fruto será santo. Santifica toda a sua vida e santifica todos os frutos produzidos. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, que esta seja a tua primavera, aonde tudo vai florescer na sua vida. Você vai viver promessas, você vai desfrutar de promessas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você seja aquele que possua de tamanha forma que você já começa a cantar desde já, sabendo que não haverá deserto na tua vida, que não haverá esterilidade na tua vida, porque vai nascer coisas novas, frutos novos, resultados novos, sonhos de uma vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que você entre na estação mais frutífera, mais abençoada do seu ano, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse. Diga: Senhor, eu serei um praticante da lei das primícias. O Senhor e o teu reino estará sempre em primeiro lugar na minha vida. Eu te honro, Senhor. Eu te honro com as primícias. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa manhã. Eu te agradeço. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.